Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez um excelente dia na presença do Senhor. Chegamos ao final do livro de Atos. Que narrativa, que história maravilhosa, né? Como é bom ver a presença, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que hoje habita em nós e é o mesmo que nos capacita a cada dia na nossa jornada, na nossa luta, assim como Pedro, Paulo e tantos outros tiveram uma missão dada por Deus, tiveram um propósito, tiveram uma visão e o Espírito Santo capacitou para que eles pudessem cumprir. Nós nos alegramos porque esse mesmo Espírito habita em nós e esse mesmo Espírito quer nos capacitar para cumprir o teu querer e a tua vontade. Então, como sabemos, Paulo chega então em Roma, né? E ali ele chega e diz que uma vez em terra, todo aquele processo que acontece, ele chega ali na região de Malta, tudo aquilo que acontece. E é interessante a passagem quando diz aqui no versículo 3 que diz que Paulo juntou um monte de graveto quando os colocava no fogo e uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. E até então o texto nos deixa claro que era uma víbora muito venenosa, né, apta realmente a trazer um inchaço de imediato e até mesmo a morte. Mas faz uma contraposição com o que diz o capítulo 27. O que Paulo diz a todos os marinheiros? Olha, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer porque o Deus que me apareceu diz que eu vou chegar, que eu vou estar, que eu preciso estar diante de César. Mas agora é interessante porque uma víbora morde justamente no dedo de Paulo. Parece que é para testar aquilo que ele estava falando. Imagina como todos falaram, peraí, vamos ver agora. Ele disse que ninguém morreria. Ele disse que teria que comparecer diante de César e agora essa víbora morde. E aí até os homens ali da ilha dizem, olha, este homem é um assassino. Este homem é um criminoso muito perigoso, porque Deus está contra ele, Deus está agindo e com certeza vai morrer. Então todos esperando o inchaço, todos esperando ele ficar um pouco mal, se sentir mal, e nada acontece. Logo em sequência, aqui no versículo 6, o que acontece? Aquele até então que era um assassino, se torna um Deus. Percebe como faz um contraponto? O contraponto do capítulo 27, onde Paulo diz, ninguém vai morrer, e agora uma víbora de morte o morde. E todos ficam esperando e não acontece nada e quando todo mundo vê aquela víbora pendurada no dedo dele, ó, ele é um assassino. E aí quando vê que nada acontece, não, ele é um Deus. Pelo contrário, Paulo não era um Deus, mas andava com Deus dos deuses, andava com o Senhor dos senhores e Deus tinha um propósito. Irmãos, quando Deus tem um propósito, ele vai cumprir. Cabe a nós nos colocar à disposição de Deus para agir, para mover. Então Paulo passa esse tempo aí na ilha de Malta, depois vem um novo navio, né? Passa uma nova embarcação, ele caminha e aí sim Paulo chega a Roma. O propósito do Senhor se cumpre a Paulo de estar ali em Roma como Deus o havia colocado, e ali vem todo aquele processo. Ele fica agora, ele não fica mais numa prisão. Ele não fica mais numa prisão, a gente percebe a ação de Deus, que agora ele não fica mais numa prisão, mas ele vai para uma, vamos dizer assim, para uma casa, para uma prisão domiciliar. Ele fica com a escolta de um guarda e pode receber quem ele quer, da forma que ele quer, e ele então chama os judeus para vir. E nós percebemos que Jerusalém, Cesareia, onde os judeus foram. Agora em Roma, os judeus não perseguiram mais. Aqueles que o acusaram não veio junto para acusá-lo. Tanto falam, não veio ninguém, não estamos sabendo de notícia nenhuma. Paulo, tá bom, deixa eu dizer então a vocês o que aconteceu. E Paulo começa então a anunciar todo o evangelho novamente. Já vemos de imediato que alguns saem, que alguns não gostam daquilo, alguns vão embora, e no final a grande maioria vai. Por quê? Porque Paulo diz, olha, esse evangelho chegou também aos judeus, esse evangelho agora é para todos, que no finalzinho ele vai dizer, né, no versículo 28, portanto quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles o ouvirão. Ele vai dizer, depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente sobre si. Parece que eles queriam algo só para eles. Então, não, o evangelho não é para eles, o evangelho é para nós. O Senhor trouxe o evangelho para nós, os céus é só para nós. Parece que vem meio que um egoísmo igual de Jonas. Não, eu quero misericórdia, eu posso ter misericórdia, mas não para os gentios. E diz que então todos saíram, todos saíram. E mesmo assim, parece que é estranho, né? Porque tudo aquilo que Paulo passa, a gente sempre espera um momento que Paulo vai ficar decepcionado, que Paulo vai desistir, e isso não acontece. Isso não acontece com Paulo. Paulo continua firme. Por quê?
Porque a sua visão, a sua missão, na realidade a sua missão, o seu propósito, não era agradar homens, não era agradar pessoas, mas era cumprir o propósito e o querer do Senhor, era fazer a vontade do Senhor sobre a vida das pessoas, era anunciar o Evangelho. O desejo de Paulo, o propósito de Paulo, a vontade de Paulo era agradar ao Senhor. E nós encerramos então o livro de Atos com o versículo 31, dizendo aqui que pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Agora em Roma, Paulo continua anunciando o Evangelho, Paulo continua cumprindo o seu propósito, Paulo continua agindo. Alguns vão dizer que Paulo não sai mais de Roma, que ali ele é decapitado, né, de todas as histórias. Mas o que nos interessa é o que começou a cumprir lá em Atos 1:8, que todo esse evangelho seria pregado a todas as pessoas. Agora chegou ao centro de todas as coisas, chega a Roma, onde dali o evangelho se espalha por todo o mundo. O evangelho já vinha sido espalhado, mas percebemos que tudo tem um propósito, que o sofrimento de Paulo, todo o sofrimento que ele passou, não era simplesmente para cumprir. Em tudo Deus tem um propósito. Em Jerusalém, quantas pessoas foram anunciado o evangelho? Em Cesareia, quantos não ouviram? Como ele vai dizer, de os mais importantes, o menos importante, a caminho de Roma, que ali demorou um bom tempo, alguns vão dizer que quase 3 meses para chegar ou mais, e ali vê que ele anuncia o evangelho dentro do barco, dentro do navio, nas ilhas que ele para, ele anuncia o evangelho, o Senhor usa ele para curar. Agora em Roma, tudo Deus tem um propósito, e é isso que nós não podemos esquecer, o propósito de Deus. O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para Ebenezer? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Isso é muito importante, porque é isso que vai ser o nosso combustível. Porque vão ter dias que não, as pessoas não vão se agradar da nossa palavra, as pessoas não vão se agradar da nossa conduta de realmente crer no Senhor, mas nós não estamos no mundo para agradar pessoas. Estamos no mundo para agradar ao Senhor. Estamos no mundo para fazer isso, pregar o reino de Deus. Ouça quem quiser ouvir, quem não quiser, que ouça da mesma forma. Que possamos pensar então no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, e amanhã iniciamos aí com um novo livro, uma nova jornada que com certeza vai ser bênção em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.